Oi, gente, acho que tá gravando. Não sei, nunca fiz live, então não consigo ver direito como tá gravando. Oi, gente, essa é a nossa primeira live. Vou esperar o pessoal chegar. Tudo bem? Oi, Ale Henrique, tudo bem? Eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, pra gente comentar, sabe? Conversar um pouco juntos, todo mundo. É um lugar onde, tipo... Oi, John, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Eu queria perguntar pra vocês se vocês estão me ouvindo bem. E também, porque é a primeira vez que eu faço live, né? Então, tô um pouquinho assim, sem entender mais ou menos como funciona. Oi, Camila, minha xará. Vocês estão me ouvindo bem? Tipo, o volume da música tá muito alto? Esperar vocês falarem. Gente, eu tive essa ideia, né, de fazer lives. Tá, que bom, Henrique, que bom, Ale. Eu tive essa ideia de fazer essas lives, assim, pra gente compartilhar um pouco, porque, né, na prática, como ler a Bíblia, né, como entender sobre a Bíblia. Então, acho bem válido, bem importante. Oi, Kaique. Então, a gente vai seguindo aqui, vamos conversar um pouquinho juntos. E o livro da Bíblia que eu vou ler vai ser Mateus 1, tá bom? Vai falar sobre o nascimento de Jesus. E é uma coisa muito incrível. Então, que Jesus fale, né, ao nosso coração. Oi, MTSSA, não sei o nome, mas oi. Tudo certo? Eu acho que eu vou tentar escrever aqui. Eu não sei como que se escreve aqui o nome. Como se escreve que eu vou falar, né? Oi, Biel. Então a gente vai começar em Mateus 1, pra gente entender mais, né, sobre a palavra de Deus e poder se alegrar, que a gente possa, né, ter amor pela palavra. Então, gente, tá tudo certo, né? O áudio, o vídeo. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas ou comentários a qualquer momento, tá? Eu só vou seguir aqui. Mas agora eu vou fazer uma oração aqui rápido pra gente começar, tá bom? Jesus, eu entro em tua presença, Pai, com alegria, com gratidão pelo fôlego de vida, pela vida de cada um que tá aqui nessa live, sabe? Pela vida de todas as pessoas que não conhecem a Ti também. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos revelar a Tua palavra. Nos faça, Deus, ter alegria na Tua palavra. Que não seja eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito falando por mim. Que seja a Tua palavra falando através de mim, Deus, não eu. Que possamos, sabe, ter mais amor, mais alegria na Tua palavra e que, de fato, o Senhor possa transformar o nosso coração, nossa vida, quem a gente é de verdade, sabe? Que tudo, Pai, saia conforme a Tua vontade, não a minha, não a nossa, mas a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, esteja aqui agora, esteja conosco, esteja ministrando o nosso coração. Pai, que todas as distrações que possam surgir agora, nesse momento, que saiam, sabe? Que caiam por terra mesmo, que, de fato, o Senhor possa trazer concentração para nosso coração, para nossa mente, para a gente entender a Tua palavra, sabe? Para a gente dedicar, nem que seja um pouquinho de tempo ao Senhor, sabe? Para entender quem o Senhor quer que a gente faça, entender a Tua vontade. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Oi, Paloma. Então, a gente vai prosseguir aqui no livro de Mateus, né? Eu estava pensando muito sobre esse... Por que eu escolhi o livro de Mateus para trazer aqui, para conversar com vocês? Eu escolhi o livro de Mateus porque foi o primeiro livro dos evangelhos, foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, né? No começo, o Elari, foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, então foi muito agregador para mim e eu acho que é muito importante também, né, a gente saber. Então, vamos prosseguir aqui. No capítulo 1, fala assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, seu marido, um homem justo e... Não, errei aqui, desculpa. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que engraçado, gente.
antes de Jesus vir à Terra, né? Eles tinham o propósito de vir aqui, beleza. E Maria e José eram homens, mulher e homem comum, né? Eles viviam aqui na Terra e tudo mais. Comuns que serviam a Deus, né? Mas que eram comuns. E Jesus, ele veio para nascer milagrosamente, sabe? Ele não nasceu de uma forma carnal igual nós, né? Ele nasceu de uma forma milagrosa, igual está escrito aqui. Antes que se unissem, antes de José e Maria se casar, naquela época, o anjo de Deus fez com que Jesus nascesse dentro do ventre de Maria, né? Uma forma completamente diferente, quebrando todos os padrões existentes que possa ter. Então, ele nasceu de uma forma sobrenatural. Os nossos olhos humanos, a gente não consegue compreender muito bem isso, né? Pô, a gente fica olhando e se pergunta assim, nossa, que coisa estranha. De uma forma, assim, que ninguém entende muito bem. Mas foi desse jeito que ele escolheu, né? Ele escolheu nascer aqui nessa terra de um jeito totalmente diferente de nós. Para mostrar também que ele é superior a nós, que ele é, de fato, diferente, que ele é o nosso Salvador. Então, isso fala muito também. E seguindo aqui, aí eu fico pensando, gente, não sei se vocês pensam isso também. Imagina José, ele ia casar com Maria. E aí, do nada, oi, Engenheiro Civil, tudo bem? José ia casar com Maria, né? E aí, do nada, Maria ficou grávida de Jesus. Aí José não entendeu nada. Imagina a mente de José como ficou confusa, sem entender nada. Ele achou que Maria tinha traído ela, né? Com certeza, ele achou isso. Olha a mente como ele estava confuso, né? Eu creio, na verdade, que ele estava muito confuso mesmo. Mas aqui a gente prossegue no verso 2, fala assim. Bem interessante esse verso 2, fala desse jeito. Por ser José, o seu marido, um homem justo e que não queria expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Gente, naquela época, na época de Jesus, havia muito machismo, de verdade, tinha muito machismo, né? As mulheres não eram valorizadas, pelo contrário, elas eram muito mal vistas. Então, por exemplo, se Maria fosse descoberta por outras pessoas que ela estava grávida do nada, sem ter antes casado com José, as pessoas simplesmente iriam olhar muito mal para ela, ia até mesmo apedrejar, sabe? Porque de fato elas eram muito mal vistas. Só que a atitude de José aqui é o que me deixa assim muito, sabe, admirada, né? Porque José era um homem que seguia Jesus, né? E ele, por mais confuso que ele tenha ficado, nossa, ela se deitou com outra pessoa, ela me traiu, né? Tipo, ele pensou dessa forma, com certeza, eu imagino. E aí, mesmo assim, ele foi um homem justo, ele não queria expor ela à desonra pública. Então, ele deve ter ficado muito triste, com muitas coisas, achando que ela fez um monte de coisa errada, mas ele não desejou mal para ela, porque ele era um homem justo. Então, até mesmo pessoas, né, isso trazendo assim para nossa vida, o que a gente pode pensar? Até mesmo se alguém nos fazer mal, ou tentar nos fazer mal de alguma forma, quando a gente está com o olhar fixo em Jesus, a gente começa, sabe, a ter uma visão diferente, até mesmo para lidar com essas coisas, com essas pessoas de uma forma diferente. Por quê? De uma forma que Jesus agiria, de uma forma que o Pai agiria, né? Igual ele nos ensina através da palavra dele, que a gente precisa amar as pessoas, amar a todos. Não importa se a pessoa foi boa com você, se ela foi boa comigo, mas a gente tem que amar essa pessoa acima de todas as coisas, acima, né, de nós mesmos até, e Deus acima de tudo. Então José, ele teve uma atitude honrosa aqui. Ele não expôs ela à desonra. Ele realmente quis protegê-la. Em um mundo, em uma época onde existia de fato muitas pessoas que não ligavam, não se importavam para as mulheres, né? Oi, Fê. Oi, Carlos. Aí aqui seguindo, no verso 3, fala assim. Cadê? Tentando achar aqui, gente. Tá falando assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse assim: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado
pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então Jesus, Deus, ele simplesmente revelou, né, a José que não, Maria não traiu ele. Maria, ela foi escolhida, agraciada para ser mãe de Jesus aqui na terra. Então não houve traição. Deus, ele simplesmente revelou para José a verdade, porque José estava confuso. E assim, muitas vezes, né, Jesus, ele sempre nos revela a palavra dele. Oi, Evelyn. Jesus, ele nos revela a palavra dele, ele não deixa a gente confuso, né? Então, ele sempre vai fazer, ele sempre vai se revelar em algum momento, sei lá, coisas pequenas do dia a dia, né? Oi, tudo bem? Desativada, não sei quem é. Enfim. Oi, Yara. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Então, Jesus, ele de fato nos revela as coisas importantes do nosso dia a dia. Tem coisas mínimas que a gente não tem muita percepção, né? Então, aí aqui tá falando, ó, foi gerado, pois o que procede dela foi gerado pelo Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Gente, olha, uma coisa que eu achei muito incrível nessa parte aqui é porque Deus se revelou para José falando que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo com um propósito, não foi por qualquer coisa. Oi, Dailton. Oi, Cláudio. Jesus não foi uma coisa aleatória. Jesus vai vir na Terra pronto. Não. Ele nasceu para vir aqui com um propósito maior. E esse propósito é para salvar as pessoas dos seus pecados, para salvar os pecadores. Então, ele veio por mim, ele veio por você, ele veio por nós, ele veio de fato para nos salvar dos nossos pecados, porque a gente naturalmente está morto, sabe? Mas ele, oi Solange, mas ele veio para justamente tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração sensível à palavra dele, um coração que ama quem ele é, né? E a gente consegue amar quem ele é através de conhecer quem ele é aqui, através da Bíblia. Por isso que é tão legal e importante. Oi, Rosane. Por isso que é tão importante a gente ler a palavra, meditar nela dia e noite, sabe? Porque Jesus, ele nos faz sensíveis à palavra dele quando a gente conhece mais dele. E a gente cada vez mais vai querendo mais dele, sentir essa alegria e vivendo com ele. Então Jesus, ele veio para isso, para nos salvar de nós mesmos, nos salvar dos nossos pecados, das nossas próprias vontades. Porque ele é o Criador de tudo, né? Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Deus da prata e do ouro. Ele não precisa de nada. Oi, Kathleen. Ele não precisa de nada, mas ele nos quis. Ele tanto nos quis, tanto nos amou, que ele nasceu, ele veio para essa terra com esse propósito, né? Então, assim, tudo que a gente vai fazer da nossa vida, tudo tem que ter um propósito. E todas as coisas do Senhor têm um propósito. E o propósito de Jesus ter nascido foi esse. E sabe o que eu fico pensando quando eu estava lendo essa parte aqui? Que Deus falou, né, através do anjo, para José, falou assim, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí eu fico pensando, Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus aqui na Terra, certo? E ela era pecadora, ela ia ser salva pelo próprio filho dela. Olha que coisa assim, doida, sabe? Se a gente pensar, é uma coisa que faz um boom, pelo menos fez um boom na minha cabeça. Porque a cultura normal que a gente conhece é o quê? As mães, os pais ensinam os seus filhos onde eles devem andar, né? As mães que vão ensinando, que vai, assim, ensinando mesmo. Mas nesse caso aqui, Jesus ia ensinar os próprios pais. Jesus, ele ia ser ensinado por Maria e por José. Ele não ia... Enfim, ele era superior a Maria. Ele era superior e né? Superior aos próprios pais. Porque ele veio dessa forma aqui na Terra com esse propósito, mas ele não veio para apenas vir por vir, né? Como a gente viria, né? De uma forma carnal. O nascimento dele foi milagroso, foi diferente de todos, porque ele simplesmente veio para nos salvar dos nossos pecados. Então é isso, tipo, de fato, Jesus, ele vai ensinar os próprios pais, ele vai ser ensinado pela própria mãe, né? Porque ele é superior a Maria, ele é superior à própria mãe dele, que deu a luz para ele aqui nessa terra. E aqui a gente segue no capítulo 22, que fala assim:
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, assim, o propósito do Senhor fazer Jesus vir à Terra já estava decretado desde os confins, sabe? Desde a eternidade, Jesus ele já iria vir, e ele já sabia que ele iria vir, porque nós pecamos e precisamos dele, e o único que pode nos intermediar com ele é o sacrifício de Jesus aqui na Terra, e foi isso que ele fez. E chamaram Emanuel. Emanuel é um dos nomes de Jesus, né? Que significa Deus conosco. E de fato, Jesus ele nasceu de Maria, no ventre de Maria e tudo mais, de uma forma completamente diferente, de uma forma completamente milagrosa, não foi de uma forma carnal, como nós, para provar que ele é o Salvador, para provar que ele é diferente. Ele foi 100% homem, sofreu todas as nossas dores, que a gente também passa, mas ele foi também 100% Deus. Então, dessa forma, eu acho que essa foi a forma perfeita que Deus escolheu para Jesus vir à Terra, sabe? Porque para demonstrar a divindade de Jesus e demonstrar que ele também foi homem, ou seja, ele também entende as nossas questões, os nossos dramas, as nossas dores, as nossas dificuldades, sabe? Ele compreende tudo, porque ele também passou na pele. Aí aqui tem no verso 24 assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Olha que legal, depois do anjo de Deus ter se revelado para José falando que era do propósito de Deus que Jesus viria aqui na Terra para salvar os homens e até mesmo salvar os próprios pais, né? Salvar a própria Maria. Maria deu à luz ao próprio Salvador. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa assim incrível, ao próprio Salvador, né? Então José ele entendeu de fato a vontade de Deus e aceitou se casar, né? Se casou com Maria, se casou e eles formaram-se né? Se casaram, igual tá escrito aqui. Aí no verso 25 fala assim, que eu acho bem legal: mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz ao filho que era Jesus. E eu fiquei pensando, nossa, por quê, né? Que eles não tiveram relação, já estavam casados. Eu achei assim, isso de uma forma muito, como eu posso dizer? Eu achei essa forma muito legal, sabe? Essa decisão, né? Que eles tiveram de não ter relação depois do casamento, até o filho nascer, até o Simone, até de fato Jesus nascer. Eles não tiveram relação. Eu acho assim, achei legal porque é uma questão de respeito, sabe? Eu vejo dessa forma. Por quê? Porque Jesus, ele é santo, ele é completamente santo. Não que relação não seja santa, né? Dentro do casamento é uma bênção, é santo sim. Oi, Daniel. Dentro do casamento é incrível, é maravilhoso, da forma certa. Mas Jesus ia nascer, né? Ele não nasceu de uma forma carnal. E isso também prova, de certa forma, que ele é diferente de todos nós. Não é porque ele nasceu aqui na Terra, através do ventre de Maria, que ele é igual a nós. Então, isso também prova, né, ao meu ver, assim, essa escolha que José e Maria teve de não ter relação, mesmo depois de ter casado, prova também isso. Esse respeito por Jesus, de entender que ele não é igual a gente, ele é divino. Aí aqui fala assim: não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Igual já, oi Luan, pôs o nome de Jesus igual já estava decretado, né? Desde o início. Desde o início Deus ele tinha decretado que Jesus se chamaria Jesus, porque significa Deus conosco, né? Jesus ele tem vários nomes, mas basicamente significa Príncipe da Paz, Deus conosco, enfim, vários nomes, né? Se alguém lembrar aqui, pode colocar aí, enfim, qualquer coisa, podem comentar, qualquer coisa, tá? Então, basicamente é isso, né? Jesus, ele nasceu de uma forma completamente diferente para nos mostrar que ele não é apenas homem, que ele não é apenas homem, ele é divino. Oi Marlon, que ele é divino também, ele é o nosso Salvador. Foi José que deu o nome de Jesus? Foi José que deu o nome de Jesus, mas Deus havia falado para José dar esse nome, entendeu? Então ele obedeceu à voz do Senhor, à voz de Deus.
Ele obedeceu à voz de Deus e colocou o nome de Jesus. Então foi uma obediência ao Senhor, né? E por quê? A gente pode até assim perguntar, por que colocou esse nome de Jesus? Não tem como saber, né, 100%, mas eu achei legal o significado do nome de Jesus, que diz aqui que é Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque ele foi trazido para essa terra aqui para, de fato, estar com a gente, para participar das nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele que nos criou, né? O Senhor nos criou para Ele, para amar quem Ele é e para sermos amados por Ele. Então, esse foi o propósito pelo qual fomos criados. E para estarmos com Ele, e Ele estar com a gente. Mas, por causa do pecado, a gente foi separado de Deus. A gente, naturalmente, é normal isso. Naturalmente, a gente não tem muita alegria em Deus, sabe? Nas coisas de Deus. Naturalmente, a gente não gosta muito de Deus. Às vezes, eu acho que isso tem vários motivos. Às vezes, pela forma errada que algumas pessoas te apresentou Jesus, sabe? Pela forma errada que alguma igreja apresentou Jesus para você. Talvez tenha apresentado Jesus para você de uma forma, assim, chata, sabe? Jesus é careta, Jesus é retrógrado, Jesus é uma pessoa que, eu tenho que seguir uma lista de regras para poder seguir, para poder entender, para poder ser salvo. De fato, sabe? Muitas pessoas pensam dessa forma. Até eu já pensei dessa forma, né? Porque eu ouvia falar dele, mas eu não sabia quem ele era de verdade, porque eu não conhecia, eu não tinha um relacionamento com ele. Então, por não ter um relacionamento com ele, eu não sabia da verdade de quem ele era. Mas depois disso, tudo começou, sabe, a clarear. A alegria do Senhor se tornou a minha alegria. E Deus, Ele faz isso nos nossos corações, essa transformação. Jesus pode fazer isso no seu coração, no coração de todos aqueles que deram um espacinho. Pode ser assim, um espacinho pequenininho para ele entrar, sabe? Um espaço pequenininho para ele entrar, que ele vai entrar, ele vai transformar quem somos. E então, o significado do nome de Jesus, que significa Deus conosco, é muito bacana. Eu gosto muito, sabe? Eu viajo pensando nisso, é muito bom. Sim, e isso acaba afastando muitos de almas que poderiam ser salvas. Sim, essas igrejas, né, falsas que ficam pregando o evangelho de forma distorcida, de forma errada, acaba que pinta Jesus como se fosse uma pessoa que tem que seguir uma lista de regras. Não é um relacionamento, é uma obrigação, né? E Jesus não, ele nos deixa livres. O amor não nos prende, nenhum tipo de amor nos prende, sabe? O amor, ele liberta, o amor nos deixa livres. E Jesus, ele, como é o próprio amor, ele nos deixa livres para saber quem ele é. Mas a gente tem que escolhê-lo também, né? O sentido do amor é liberdade também. Então a gente é livre para escolher quem ele é. Oi, João. O Marlon perguntou, na sua opinião, não ir à igreja te faz ser uma pessoa distante de Deus? Então, igreja por exemplo, eu não vou para a igreja para ser salva. Eu vou para a igreja porque eu quero estar com aquelas pessoas que já são salvas, porque eu quero ter comunhão. Então a igreja, sim, é importante. Mas não é a igreja, não é ir à igreja que vai fazer a gente ser salvos por Jesus, sabe? Não é ir à igreja que vai... Quem entrou? Oi, Gabi! Não é ir à igreja que vai fazer a gente ter salvação. Porque não é pelo que a gente faz. A gente pode, assim, fazer várias coisas legais e boas nessa terra aqui e tudo mais. Mas se a gente não tiver um coração disposto a mudar com Jesus, não vai adiantar de nada. Porque nós somos salvos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Não pelo que a gente faz, não pelas nossas obras, sabe? Então, o que ele fez? A gente viu aqui no nascimento dele que o propósito dele ter vindo aqui era para exatamente nos salvar dos nossos pecados. E ao longo do decorrer, gente, Mateus é um livro incrível. Então, ao longo da caminhada aqui do livro de Mateus, vocês vão ver como é maravilhoso o que Jesus fez, sério, de verdade. Ele fazia tantas coisas incríveis, não estou falando somente de curas, mas ele falava para as pessoas, de uma forma tão incrível, de uma forma tão maravilhosa, que eu, assim, lendo ficava... Gente, sério, de verdade, é incrível. Então, respondendo a sua pergunta aqui mais objetivamente, Marlon, é importante ir para a igreja, mas não é ir para a igreja que vai fazer a gente ser salvo, sabe? E é importante porque a gente fortalece a nossa fé também. É bom a gente ter comunhão com as pessoas, sabe? Conversar, trocar ideia, fazer amizade. Tá escrito na Bíblia
que quando uma pessoa tá triste, tá mal, a outra pessoa pode ajudar ela a ficar melhor. Então as pessoas podem se ajudar, né, também. Então, oi Carlos Henrique, deixa eu responder aqui o Dailton. A comunhão nos ajuda a ficar envolvida com as coisas de Deus. Isso, a comunhão nos ajuda muito nisso, né? Porém, também tem outro ponto que surge daí. O outro ponto é o seguinte, é muito importante, é indispensável que a gente siga a Jesus no nosso dia a dia, que a gente, sabe, ouça da palavra dele todo dia, que a gente leia, conheça mais de quem ele é todos os dias da nossa vida, sabe? Não apenas um dia separado, um domingo, porque o que mais vai ter importância e influência na nossa vida vai ser todos os dias somados juntos, não vai ser só um dia isolado, né? Então os dois é importante, sabe? Conhecer Jesus na nossa rotina no dia a dia e também no domingo junto com as pessoas, na igreja. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente, Carlos. Exatamente. Tem muitas coisas, na verdade, nós somos livres para fazer qualquer coisa, para fazer tudo, né? Mas fazer coisas que não agrada a Jesus, vai o quê? Vai acontecer o quê? A gente vai se autodestruir, sabe por quê? Porque Jesus, ele nos criou para amá-lo, para conhecê-lo. E ele, como pai, ele não quer o nosso mal. Tudo que ele fala aqui na palavra, tudo que ele nos revela aqui na Bíblia é para o nosso bem. Não é porque ele é chato, não é porque, um Deus de regras, de listas enormes que não sei o quê. Não, é porque ele realmente nos ama. E o pai sabe o que é melhor pro filho, né, do que o próprio filho. Até mesmo a gente vê isso na vida das crianças e pais que a gente conhece, né? O filho às vezes não quer fazer uma coisa porque, é chato, nossa mãe, você tá chata, que não sei o quê. Os filhos não querem muito fazer as coisas, mas os pais sabem o que é melhor pro filho. Então, o filho vai ser muito abençoado. Oi, Gabriel. O filho vai ser muito abençoado se seguir as regras do pai. Então, se a gente seguir, se a gente obedecer à lei do Senhor, nós vamos ser muito mais felizes, muito mais abençoados nessa terra. Eu não tô conseguindo ver a mensagem. Viver em comunhão com a igreja nos ajuda... Ai, meu Deus, sumiu a pergunta aqui. Eu não sei mexer... acho que voltou. Eu não sei mexer muito bem com esse negócio não, gente. Oi, Isa. Oi, Lucas. Vou ler a pergunta. O que o Gabriel comentou. Viver em comunhão com a igreja nos ajuda a aprender a amar o próximo com as dificuldades e erros deles e dos nossos. Sim, demais, gente, demais. Isso é muito forte. É igual tem um versículo assim que fala, que tá escrito assim, para suportar, né? Para suportar e amar as pessoas. Não se afaste da igreja, porque com isso você vai estar se isolando da sabedoria, você vai estar se isolando de crescer como pessoa. Porque quando a gente está junto com outras pessoas, a gente cresce, a gente aprende coisas, a gente aprende mais também sobre os nossos próprios defeitos, sabe? Quando a gente se isola disso, a gente às vezes acha que nem somos assim tão defeituosos, nem precisamos tanto de Deus assim. A gente acaba confiando muito no nosso eu, na nossa carne, né? Na nossa carnalidade mesmo. Então, Jesus realmente ele veio para nos trazer a liberdade que há somente no amor dele. Então, eu queria, né, o desejo do meu coração de verdade, que todos possam conhecer e ter alegria em Jesus, ter alegria em Deus e entender que, de fato, as leis dele que está aqui, que esse livro aqui, gente, que essa Bíblia, que a Bíblia, que a palavra do Senhor, ela não é nada chata. Que esse livro, de fato, seja um livro que nos tire, assim, que não nos faça ter sono, mas que nos tire o sono, sabe? Porque quanto mais a gente lê da palavra dele, conhecendo quem ele é, nós vamos ter a vida transformada. A gente vai tendo mais alegria nas coisas dele. Então, esse é um desejo do meu coração, sabe? Que conheçamos cada dia mais a Deus, para nos tornarmos pessoas melhores e para sermos salvos dos nossos pecados. Oi, Mateus. Então, de fato, Jesus, ele faz tudo. Ele é perfeito em todas as coisas. Oi, William. Acho que é basicamente isso, gente. Eu queria trazer aqui, ler com vocês sobre o nascimento de Jesus, só para dar iniciozinho, na verdade, a trajetória que tem no livro de Mateus, porque é maravilhoso. As coisas que Jesus vai realizar, sério, é incrível. Ele vai fazer muitas coisas e a gente aprende muito com Deus. A palavra dele é muito profunda, sabe? Eu falei um pouquinho aqui e tudo mais.
É a primeira vez que eu faço live, então não sei mexer muito bem com isso, eu tô aprendendo. Então, talvez não ficou de um jeito muito bom, mas o Senhor vai nos capacitando a cada dia, né? E vocês podem sempre, enfim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode conversar comigo, mandar mensagem que eu vou responder, ou sugestão, também dicas, qualquer coisa é muito válido, tá bom? Então, gente, eu quero agora, né, terminou aqui nessa parte do versículo 25, falando que ele pôs o nome de Jesus porque ele veio a esse mundo com esse propósito, né? Aqui a gente viu que Jesus ele veio a esse mundo com o propósito de salvar a todos nós que aceitarem crer nele. Ele veio de uma forma milagrosa para nos fazer entender que ele não nasceu assim igual a gente, ele não é como um de nós, ele é superior a nós. Mas ele nos entende, sabe por quê? Porque ele passou por dores nessa terra, que a gente vai ver aqui nos outros capítulos que vão vir, a gente vai ver, ele passou por dores nessa terra, dores assim terríveis, ele foi chicoteado, ele foi traído, ele foi assim, xingado, cuspido, várias coisas. Então a gente vê, oi Isa, então a gente vai ver, sabe? Muitas coisas que ele passou, então ele nos entende, ele de fato nos compreende. Então teve vários propósitos para Jesus ter vindo. Então, que possamos crer nessa verdade e seguir juntos nos próximos capítulos, porque a gente vai ver, sabe? A gente vai experimentar das maravilhas do Senhor, ver o que ele fez aqui nos próximos capítulos, a trajetória dele, né? Eu escolhi, gente, o livro de Mateus da Bíblia porque é um livro que fala muito, que foca muito sobre a vida de Jesus, né? Então, pra gente conhecer Jesus, é bom a gente ver um livro, assim, que explica mais profundamente sobre a palavra dele, né? Então, acho bem legal, acho que vai ser muito boa as outras partes, que a gente vai aprendendo e crescendo na graça de Deus. Se quiserem falar mais alguma coisa, tá? Podem falar. Eu tô meio... não tô conseguindo entender muito bem essas lives. É um pouco estranho fazer live. Nunca fiz, mas enfim. Eu espero que, de fato, essa palavra, por rápido, foi um pouco assim... Falei um pouco, né? Pouquinho coisa, porque a palavra do Senhor ela é muito profunda. Teria muitas coisas para falar ainda. Mas que, de fato, esse pouquinho possa, sei lá, sabe? De alguma forma, trazer um ensinamento para o nosso coração, sabe? Porque Jesus, ele tá aqui. E eu tenho certeza. Ele tá com a gente todo dia. Então... agora eu quero orar, gente, para finalizar. Foi bem rápido, né? Mas falei um pouquinho. Mas... Ai, tá bom, né? É assim mesmo. Eu vou orar aqui pra gente terminar e que essa palavra possa ter falado nos nossos corações. Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de ter falado da tua palavra, de ter meditado nas tuas escrituras, de ter entendido pelo menos um pouquinho do que o Senhor nos quis revelar aqui, Deus. E eu te peço, Pai, que essa palavra possa, de fato, ter trazido algum ensinamento para alguém, ou alguém possa ter sentido mais sede de ouvir da tua palavra, Pai, de saber, de conhecer quem o Senhor é. Deus, eu te peço que apesar das minhas dificuldades de às vezes falar, que apesar das minhas dificuldades de às vezes, assim, falar muito rápido, ou não conseguir reter tudo que esse texto aqui tenha, né? Porque tem coisas profundíssimas aqui nesse texto que eu não consegui falar, que eu não falei. Mas que o teu Santo Espírito possa, de fato, Paizinho, revelar para cada alma que está aqui, sabe? Para cada pessoa. Que eles se sintam, de fato, assim, conectados ao Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor através de mim, Deus. E eu te peço, de verdade, pela vida de cada um aqui, que eles tenham uma vida muito, muito abençoadas, de verdade, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas questões, na sua rotina, Jesus. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, não assim, somente em momentos específicos, não somente no domingo na igreja, mas todos os dias que a gente possa ter um relacionamento com o Senhor e conhecer mais um pouquinho a cada dia do Senhor, ter essa paixão, sabe? Aguçar essa paixão, esse amor pela tua palavra, Deus. Que apesar, enfim, de todas as coisas, a gente queira saber do Senhor, em nome de Jesus, Deus, que estejam com a gente aqui, todos os dias da nossa vida. Amém, gente. Oi, Marta. Oi, Miranda. Obrigada pela palavra, Cami. Obrigada a você por ter assistido. Eu agradeço muito, gente, de verdade. Muito obrigada por ter assistido. E que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, tamo aí, tá bom? Pode mandar mensagem se quiser, se precisar. E é nóis. Tchau, gente. Boa noite, Bel. Tchau, gente. Fica com Deus.
Ai, eu não sei desligar isso. Meu Deus.